Bem, pessoal, boa tarde a todos vocês, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco mais sobre Lev Semyonovich Vygotsky, esse teórico que fala a respeito de educação. Vamos falar hoje sobre a vida e obra dele e a sua contribuição para a educação, principalmente quando se trata de educação infantil, senhores. Muito bem, até um pouco complementando, certo, a nossa videoaula sobre Piaget, a nossa videoaula sobre Vygotsky, que você deve também estar atento aqui nesse canal. Certo, senhores? Muito bem. Ninguém é só uma ilha. Para Vygotsky, ninguém vive isolado do mundo, num ponto de aprendizagem, onde somente o sujeito ele tem uma certa autonomia de aprendizado. Mas, pelo contrário, para Vygotsky, ele deve ter essa interação com outros sujeitos, com outros agentes educativos. Então, interagir, trocar, partilhar, são alguns pontos principais que para Vygotsky ele preconizava que o sujeito, o aluno em si, ele deveria estar constantemente sendo exposto a esses conceitos, interação com outros sujeitos, a troca de conhecimento, o conhecimento que eu sei, o conhecimento que você sabe, e essa relação de troca a todo instante, e a partilha, assim como acontece nesse vídeo, por exemplo. Eu estou compartilhando com você os meus conteúdos, posteriormente você aí na sua casa irá compartilhar comigo os seus comentários aqui embaixo ou os seus conteúdos também, e assim vamos estar crescendo juntos, isso tanto online ou mesmo em outros ambientes mais abertos, certo, senhores? Então, para que isso aconteça, a linguagem é de suma importância. Estar se relacionando, estar se comunicando. E linguagem tem um sujeito chamado Mikhail Bakhtin, que vai tratar um pouco mais a respeito sobre isso. Que em vídeos posteriores vamos falar mais sobre esse sujeito, Mikhail Bakhtin. Mas bem, senhores, e é através da interação, da troca com o outro, da busca com o nosso crescimento e aumentando com isso o nosso potencial. Ou seja, a relação que eu tenho com o outro, e isso preconiza, e isso potencializa aquilo que eu tenho de melhor, certo? Ou seja, a interação que eu tenho com o sujeito, o eu e o tu, e a partir disso, vamos acrescentando uma terceira posição, uma terceira opinião da troca dos agentes. Certo, senhores? Então, esse era o pensamento de Vygotsky, o pensamento socio-interacionista. Então, Vygotsky praticamente ele foi psicólogo, ele foi professor, ele era judeu também, russo, Ele desenvolveu uma psicologia histórico-cultural, ou psicologia socio-interacionista, onde tem essa relação, onde a seta entre professor, aluno, vem a se trocar constantemente, certo? Então, ele foi praticamente o primeiro psicólogo moderno a dizer que a cultura, ela se integra ao homem pela atividade cerebral. Certo? Ou seja, de tal maneira que aquilo que eu penso sobre o mundo, a minha atividade cerebral do ponto de vista social e genética, que seria também tema de outros vídeos, vamos tratar mais sobre esses postulados teóricos de Vygotsky, as interações genéticas de Vygotsky. Bem, então ela é estimulada através de parceiros sociais. Então, praticamente, Vygotsky ele foi aí um contemporâneo de Jean Piaget, porém com pensamentos um pouco diferentes. Vygotsky tem um pensamento mais na linha socio-interacionista, e Piaget tem um outro tipo de abordagem que vocês podem ver um pouco mais nessa videoaula, certo? Que vai aparecer aqui agora, sobre vida e obra de Jean Piaget. Certo? Então, Vygotsky, ele morreu aos 37 anos, certo? Com dezenas de publicações. E morreu aí de tuberculose, que é praticamente era o mal do século, Então, viveu entre 1900, 1898, até 1937, 1940. Nessa época, então era comum aí a tuberculose ainda nesse período. Certo, senhores? Então estudou em uma universidade de Moscou, certo? E Vygotsky ele fez literatura, ele fez
filosofia, né? E Diderot o ajuda nesse momento, que é um outro teórico também que podemos abordar em breve, certo? Ele vive numa época, então, da Revolução Russa, que essa é a revolução que era dominada por czares, nesse período da década de 20, década de 10, década de 30, certo, senhores? Então, linguagem e pensamento, assim como a formação social da mente, são outros livros, né, bem conhecidos desse grande autor que era Vygotsky, tanto Formação Social da Mente, que é esse livro, quanto Linguagem e Pensamento, certo, senhores? Então, para Vygotsky é importante avaliar o que a criança está aprendendo e não o que ela já aprendeu, que é muito comum dos professores muitas vezes colocar o aluno em xeque perguntando o que ele aprendeu ano passado ou o que ele aprendeu ano retrasado em séries anteriores, né? E muitas vezes o aluno ele não sabe responder de pronta entrega para o professor. Porém, para Vygotsky, é muito importante que o professor não faça indagações do que o aluno já aprendeu, mas faça indagações do que o aluno está aprendendo, certo? E as relações dele com o mundo, e as relações desse aprendizado com o mundo contemporâneo, certo? Então, ele procura avaliar os processos mentais na compreensão, então, do mundo, como falamos anteriormente, né? E para Vygotsky, a zona de desenvolvimento proximal, ou seja, ZDP, é o mais importante. De tal maneira que é a zona onde eu pretendo chegar, né? O ponto onde eu estou e o ponto onde eu quero chegar, ou seja, a minha melhor versão. E isso era a ZDP para Vygotsky, a melhor versão do aluno, né? Então existem para Vygotsky 4 pensamentos chaves. O primeiro, senhores, e anotem, interação. A interação que esse jovem, esse aluno, tem com o mundo e com outro sujeito que o cerca. 2. A mediação. A mediação do professor, né, com um agente que vai mediando as informações e os conteúdos, os conhecimentos entre os sujeitos ali que estão interagindo. Outra, internalização, é o terceiro, certo? Essa internalização que o jovem tem dos conhecimentos que foram interagidos, que o sujeito internaliza e pode, a partir disso, construir uma relação com o mundo. E o 4, e a zona de desenvolvimento proximal, ou seja, onde o sujeito está e onde ele quer chegar, a sua melhor versão. Então, para além do indivíduo agir, ele deve interagir, certo? Para além de ele ter uma ação dentro do contexto ao qual está inserido, ele deve ter uma interação com outros agentes também, certo? O sujeito, ele adquire então os seus conhecimentos a partir das relações interpessoais, das relações com o mundo que o cerca, certo, senhores? Então aquilo que parece individual é, na verdade, construído na relação com outro coletivo. Aquilo que o sujeito pensa que ele aprendeu sozinho, aprendeu em outro meio de comunicação, na verdade, foi a relação que ele teve com o mundo. O tecido social a qual ele está inserido, a teia interacionista a qual ele está inserida, certo? É isso que o fez aprender. Na verdade, não é a relação que ele teve com um só bloco. Ou seja, não é a relação que ele tem principalmente ao ler um livro ou ao ouvir uma aula, mas é essa relação que ele fez com o ambiente ao qual o cerca, certo? E a negociação dos sentidos dos grupos sociais, certo? É que se constrói essa internalização e o conhecimento. Então a negociação também para o jovem é muito importante. Essa habilidade de negociar os seus conhecimentos, os seus conteúdos, e através da língua e das metáforas é que se faz a ligação do indivíduo com mesmo a cultura, né? Aquilo que se constrói dentro do seu ambiente coletivo. As funções mentais aí superiores, elas são socialmente formadas e culturalmente transmitidas pela própria linguagem, né? De tal maneira que a cultura ela vai fortalecendo aquilo que o sujeito tem de melhor. E para Vygotsky, por mais que a criança ela tenha capacidade de desenvolver sozinha, deverá interagir-se para ser completa. Então, por mais que a criança ela tenha uma capacidade de livresca, de ler, né? Uma capacidade de folhear os livros e de aprender sozinha, né? De ter essa autossuficiência,
Para ser completa, segundo Vygotsky, lembrando, ela deve ter essa relação com outros sujeitos. Ela deve transmitir isso, ela deve estender esses conteúdos também, certo? Então, a exemplo do menino lobo, por exemplo, né, que foi encontrado em Kalunga, na Rússia, ele viveu com os lobos e desenvolveu poucos o seu lado humano. E certo, ele não falava, ele rosnava, ele mordia como um cão. Então, um jovem que viveu praticamente com lobos nessa cidade de Kalunga, na Rússia, certo? Ele não teve essa relação com outros seres humanos. Então, ele teve aí o seu lado humano um pouco retraído, um pouco atrofiado. A palavra certa é essa. E como é que a cultura ela negocia os sentidos das coisas, certo? É através da representação simbólica, da língua, né, como foi falado anteriormente, a linguagem que realiza a compreensão das coisas e a compreensão que elas têm com o mundo. Como uma tradução e uma própria certificação. Então, senhores, se falarmos para as crianças, uma criança, por exemplo, que temos uma cadeira, ela internaliza e associa junto ao seu propósito. Ou seja, ela olha a cadeira e naturalmente ela já verifica essa relação com o seu objetivo. Qual o objetivo dessa cadeira? Sentar. Então, para Vygotsky ele preconiza isso. Não somente o objeto em si, mas a relação que esse objeto, cadeira, por exemplo, tem com o mundo. Relação cadeira e o seu propósito, né? Não somente um objeto solto no universo, mas um objeto com um propósito aí dentro de um coletivo. E a partir daí a criança abstrai-se e se torna universal, de forma afetiva, certo? Relações com a família, emocional e com a sua própria memória. Ela vai internalizando, ganhando memória e construindo a partir daquilo. Isso e com a mediação da linguagem e com troca com os outros, né? Então, conhecimento, papéis sociais e valores. É isso que Vygotsky preconiza para as crianças. Que elas tenham essas relações de conhecimento, dos papéis sociais, os valores atribuídos a isso, certo? E, finalmente, uma grande expressão vygotskiana, né? A própria ZDP, sempre busco fortalecer esse termo ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, que é o espaço entre o que a criança já é, ela já sabe fazer sozinha, e o que ela pode vir a ser, certo? O que ela já é, o que ela sabe fazer sozinha, o que ela pode vir a ser, o que ela pode transmitir a partir disso, sendo assistida e aprendendo com os outros, certo? De tal maneira que ela é assistida pelos educadores, né? Os professores que estão acompanhando, e a relação que elas têm com outros grupos sociais, principalmente sujeitos de mesma faixa de idade, né? E aprendendo com as crianças de maiores experiências. Não exatamente crianças mais velhas, mas crianças que tenham mais experiências com a vida, com parceiros de estrada, de tal maneira que sejam como irmãos mais velhos dessas crianças, né? Como irmãos que conduzem essas crianças para o maior grau de experiência, certo? São crianças que têm maior habilidade, que têm melhor destreza, que têm maior capacidade técnica em algumas situações específicas, que podem ensinar essa outra criança, certo? A ter habilidades semelhantes. De tal maneira que eu coloque um jovem para ensinar outro jovem, né? E uma criança, ela busca também aprender muito bem com o outro. E pensamos, senhores, quantas vezes, né, os professores em nossa frente ensinavam tantas coisas, com palavras, com buscas retóricas, com capacidades de slides, e nós não aprendíamos. E quando íamos conversar com o nosso amigo, né, com o nosso parceiro de recreio, nós, tivemos aquele insight, tivemos aquele start inicial, e onde aprendemos realmente aquele conteúdo. Quantas vezes vivemos isso? Parem para pensar, certo? E isso para Vygotsky é a sua zona de desenvolvimento proximal. Esse aprendizado que nós temos com outros parceiros de estrada, que são parceiros que fazem parte do nosso coletivo, que fazem parte de nossa vida. Então, para Vygotsky, o professor nada mais é do que um mediador entre a criança e o mundo. Ele vai fazer esse processo de facilitação, esse processo de mediação e condução. É como se o professor fosse
para Vygotsky praticamente um apresentador, né? Ele descobrindo aí e facilitando para que o jovem encontre a sua zona de desenvolvimento proximal, ou seja, a sua melhor versão. Então, para Vygotsky, diferentemente de Piaget, valoriza a escola, certo? Valoriza o professor e as suas intervenções. Certo, senhores? Então, lembrando que uma aula que poderia complementar essa é a videoaula sobre Vygotsky, sobre Jean Piaget, vida e obra, e vida e obra sobre Jean-Jacques Rousseau, que você pode encontrar aqui nesse espaço. Joia, senhores? Novamente, muito obrigado pelo tempo dado aí para ouvir esse vídeo, certo? E no próximo momento que falarmos sobre Vygotsky, né, vamos falar um pouco mais sobre os seus planos genéticos, né, o seu desenvolvimento, os seus postulados genéticos. Vamos falar aí sobre filogênese, sobre ontogênese, sobre microgênese, né, e essas questões que Vygotsky também postula em seus livros, tanto Formação Social da Mente, quanto Pensamento e Linguagem, que também sugiro para vocês. Lembrando que esse vídeo é destinado para professores de educação física e também aí curiosos a respeito do assunto. Já? Senhores, novamente, muito obrigado a todos vocês e até o próximo momento. Valeu!